Então vamos para a primeira observação de aprofundamento sobre essa reação de um óxido ácido reagindo com água para produzir um ácido. Existem alguns óxidos ácidos que reagem com água e ao invés de produzir um único ácido, eles produzem dois ácidos diferentes. Eu coloquei aqui os dois exemplos fundamentais principais, o NO2 e o ClO2. Nomes oficiais: dióxido de mononitrogênio ou dióxido de nitrogênio e dióxido de monocloro ou simplesmente dióxido de cloro. Veja bem, o NO2 ele reage com água, mas ele produz dois ácidos, o HNO2 e o HNO3. O HNO2, cujo NOx do nitrogênio é mais 3 ou 3+, é o ácido nitroso, né? Mais 3 e mais 4, o sufixo é uso. Ácido nitroso. Já o HNO3 é o ácido nítrico, porque o nitrogênio é 5+, é o ácido nítrico. Ora, o NO2, ao reagir com água, produz o ácido nitroso e o ácido nítrico. É por isso que ele é chamado de anidrido nitroso nítrico. É o anidrido nitroso nítrico. Ele é classificado como anidrido duplo ou misto. Anidrido duplo ou misto é aquele anidrido que, ao reagir com água, produz dois ácidos. No caso do ácido nitroso, como eu te disse, ele é um ácido moderado. E no caso do ácido nítrico, é um ácido forte. Está aí dois ácidos que estão presentes na chuva ácida. Porque o NO2, ele é liberado pelo cano de descarga dos automóveis, ok? E aí, esse anidrido nitroso nítrico reage com água para produzir um ácido moderado e o outro grande vilão da chuva ácida, que é o ácido nítrico, que é um ácido forte. Então, aqui dois anidridos duplos ou mistos, a reação é muito semelhante. Vamos lá. O ClO2 reage com água para produzir o quê? O HClO2. Lembre-se que existem 4 óxidos ácidos, na verdade 4 oxiácidos, né? Que são ácidos contendo oxigênio, com o cloro, o HClO, o HClO2, o HClO3, o HClO4. Nós vimos a nomenclatura dos 4. Aqui vai produzir o HClO2 e o HClO3. O HClO2, como o NOx vai ser o mesmo lá do nitrogênio, vai ser 3+, e aqui o NOx do cloro também vai ser o mesmo do nitrogênio, 5+, nós temos aqui o ácido cloroso e o ácido clórico. E, portanto, o nome desse anidrido é o anidrido cloroso clórico. É o anidrido cloroso clórico. Ok? Então tá aí o primeiro aprofundamento. Os óxidos, os anidridos ácidos, podem ser classificados também como anidridos duplos ou mistos. Por quê? Porque é um óxido ácido que, ao reagir com água, produz dois ácidos correspondentes. Seria a nossa primeira observação de aprofundamento. Os dois que te interessam são o NO2 e o ClO2, que, ao reagirem com água, vão produzir ácidos muito parecidos. O HNO2 e o HClO2, o HNO3 e o HClO3. Segunda observação, para que eu também não deixe passar nada em relação a esse aprofundamento. Vou te mostrar agora. Segunda observação, existem alguns anidridos que reagem com uma quantidade crescente de água para produzir ácidos diferentes. Anidridos que reagem com quantidades crescentes de água, produzindo ácidos diferentes. O que nos interessa na prática é o pentóxido de difósforo, o P2O5. Ele pode reagir com 1, 2 ou 3 moléculas de água.
Basta a gente somar. Vamos lá. Aqui, com uma molécula de água vai ficar H2P2O6, né? Vou colocar aqui, ó, H2P2O6. Ora, caímos naquele caso que dá para você dividir por 2. HPO3. Ele vai produzir 2 moléculas de HPO3, ok? Que deu H2P2O6, dá 2 moléculas de HPO3. Aqui, vamos juntar. Agora com 2 moléculas de água, hein, ó. H4, né, porque são 2 moléculas de água. H4P2O7, porque são 2 moléculas de água, são 2 oxigênios. Então vai ficar, ó, H4P2O7. Não dá para dividir por 2, por causa do 7, que é ímpar. Então, ó, H4P2O5 com 2 oxigênios, O7. E aqui, nós temos agora com 3 moléculas de água. Vai dar o quê, ó? H6, vou escrever aqui para facilitar. H6P2, vamos ver os oxigênios. 5 com 3, 8. H6P2O8. Também dá para simplificar por 2. Vai ficar 2 moléculas de quê, ó? De H3PO4. 2 moléculas de H3PO4. E aí, nós caímos naquele caso de nomenclatura desses ácidos, onde o NOx de todos os átomos de fósforo é o mesmo. Menos 6, mais 1, mais 5. Menos 14, mais 4, faltam 10, fica 5. E aqui, menos 8, mais 3, mais 5. Lembra o que era que a gente usava? A gente usava os prefixos orto, meta, piro. Quero ver como é que está a sua lembrança. Dos 3, qual é o orto? Cujo prefixo orto pode até ser omitido. É o H3PO4. Isso aqui é o ácido ortofosfórico. Ácido ortofosfórico. O outro é o meta e o outro é o piro. Lembra? Eu até mostrei o meta é o pequenininho, né? Na verdade, a regra da IUPAC era até essa. Pegue 2 moléculas de meta, né? E retire uma molécula de água para você saber qual é o meta e qual é o piro. E aqui retirava 2 moléculas de água. Aqui o meta é o pequenininho, né? E o piro é o maior. Esse aqui é o ácido meta. Ácido metafosfórico. Fosfórico. E esse aqui é o ácido pirofosfórico, o H4P2O7. Ácido pirofosfórico. Todos 3 terminam no sufixo ico, porque o NOx do fósforo é mais 5. Mais 5 é sufixo ico. Mas, para diferenciá-los, ó, a gente usa os prefixos orto, meta e piro. Então, está aqui um óxido ácido, um anidrido de ácido, que reage com quantidades crescentes de água para produzir 3 ácidos diferentes. O ácido metafosfórico, pirofosfórico e o ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico. Então, além de te mostrar a reação geral, que é a reação de um óxido ácido reagindo com água produzindo um ácido, que é fácil, eu te mostrei 2 observações de aprofundamento. A primeira é dos anidridos duplos ou mistos, que é um único óxido ácido que reage com água produzindo 2 ácidos diferentes. E agora, um óxido ácido bem peculiar, que reage com quantidades crescentes de água, produzindo 3 ácidos diferentes. Esse óxido é o P2O5. Nós vamos agora para o segundo grande tipo de reação envolvendo os óxidos ácidos, que é um óxido ácido reagindo com a base para produzir sal e água.